Quando as pessoas me pedem uma história daquelas que a cidade cochicha entre uma reza e outra, costumo desviar para as anedotas de batizado, para os tropeços na sacristia e para o pão de queijo de Dona Hermínia, que é mais leve que bênção. Mas a idade deixa a gente macio por dentro. Hoje, sentado neste banco que range mais do que minha memória, acho que posso contar. Não porque goste de assombrar ninguém, Deus me livre de tirar o sono de quem trabalha, mas porque há coisas que não cabem nos sermões de domingo, e nem por isso deixam de ser verdade. Cheguei a São João del Rei em 1963, recém-ordenado, ainda com a batina cheirando a sabão e a cabeça cheia de escora de seminário. O trem rangia de um jeito que parecia bênção e despedida ao mesmo tempo. Eu trazia na mala um terço de madeira, um breviário gasto de segunda mão e uma coragem que eu confundia com fé. O bispo, homem de sobrancelhas grossas e olhar bom, me mandou como coadjutor, ajudante na prática, para a matriz do pilar. Aprenda os sinos, Antônio, ele me disse. Aqui o povo conversa com Deus pelo bronze. Pensei que ele falava de poesia. Não era só isso. Na primeira semana, seu Inácio, sacristão mais velho do que a própria pia batismal, me apresentou os toques. Esse é o repique do Ângelus. Esse é o dobre de finados. Este aqui, cuidado, toque de almas. O martelo do sino maior batia como quem chama e despede ao mesmo tempo. Eu repetia os nomes em voz baixa e anotava no caderno como aluno aplicado. Na quaresma, ele acrescentou, tem noite que a neblina desce e a cidade vira um rosário só. O senhor não precisa acreditar agora. Só lembre, ao toque da meia-noite não se abre porta para vela de estranho. Ele olhou por cima do ombro como se alguém pudesse ouvir. Nunca aceite a vela de um desconhecido. E se aceitar, devolva a chama antes do terceiro sino. Pensei em superstições de avó, respeito muito, mas catecismo é catecismo. A verdade é que eu tinha um pouco de soberba daqueles 20 e poucos anos. A noite de que falo aconteceu num começo de abril, já na metade da quaresma. A cidade se afundava numa névoa que engolia até o dorso das montanhas. A rua direita parecia ter esquecido o próprio nome. Era um corredor de branco, aceso por lâmpadas amarelas e por velas em janelas velhas. Eu tinha terminado a última confissão no Carmo e voltava para a casa paroquial com o hábito no braço, suando apesar do frio, quando ouvi, muito ao fundo, uma ladainha. Quem conhece, reconhece. Não era gente viva. O coro vinha sem fôlego, como se cada invocação puxasse o tecido do mundo para baixo. Rogai por nós, sussurrava o ar, mas não saía de boca nenhuma que eu visse. Eu parei no meio da ponte do Rosário, o gelo subindo pelo tornozelo, e pensei em repetir um salmo. De profundis clamavia de te domine. Mas foi nesse instante que alguém puxou meu braço com força que parecia de criança e de tempestade. Padre, pelo amor da mãe do Rosário, venha. Era Dona Teresa, a quitandeira da esquina, rosto gasto e mãos nervosas no avental. Atrás dela, respirando rápido, vinha uma senhora mais velha, dessas que o tempo dobra, mas não quebra. Tinha os olhos acesos, não de choro, mas de susto. Sou Lourdes, padre, ela disse, sem tomar fôlego. Minha neta, a Rita, levaram. O nome ficou suspenso na bruma como vela sem pavio. Não entendi de imediato. Levar quem? Para onde? Ela estava brincando de roda aqui no largo e eu ouvi as vozes. Eu sei o que é isso. Eu disse para ela. Nunca aceite vela de desconhecido. Nunca. Mas a menininha apareceu com a cara branca de farinha e o lenço na cabeça e disse, Dona, aceita essa vela? A Rita pegou, padre. E então as vozes ficaram mais perto e... A menina não era menina. A chama fazia sombra. As duas me arrastavam pela mão e eu, ainda com um resto de razão de seminário, quis dizer que aquilo era imaginação, que a quaresma pesa, que o vento traz vozes, que a neblina confunde. Não disse, porque ao atravessar o largo do Rosário, a gente viu. Era uma procissão que entrava sem sair de nenhum lugar. Capuzes antigos, panos puídos, o barulho de sandálias no chão de pedra.
Cada uma das figuras segurava uma vela cujas chamas tremiam ao contrário do vento. Inclinavam-se para o lado onde o ar não soprava. Não havia claridade. Havia um escurecimento quente. E no meio, com a mão fechada numa vela tão fina quanto o dedo mindinho, ia uma criança. O rosto não era bem o dela, como boneca pintada com mão inexperiente. Mas quando a velha Lourdes soltou um gemido, a boneca virou o rosto, e os olhos eram os de Rita, grandes, cor de mel queimado. O coração quis me saltar pela boca, deu vontade de gritar, de correr, de puxar, de rezar. Tudo ao mesmo tempo. Lourdes apertou meu punho com uma força que os anos não avisam. Não chame pelo nome, ela sussurrou, prendendo a respiração. Se chamar, respondem todos. E aí? Ela não completou, porque primeiro o sino bateu, lá em cima, no pilar. Não era hora de nada. Não era para tocar, mas tocou. Um som que não preencheu o ar. Driblou o ar, entrou pelos ossos e se alojou no lugar onde a gente guarda as lembranças do primeiro dia de escola. Seu Inácio estava certo. Há toques que não chamam os vivos. Senti um arrepio de água benta escorrendo por dentro. Fiz o gesto da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que meu corpo sabia dizer enquanto a cabeça pensava em estratégias que não se aprendem em livro. Eu lembrava de um ritual antigo praticado pelos padres mais velhos quando acompanhavam enterros de madrugada. Um modo de acomodar a passagem, diziam. Não era dogma, nem era feitiço. Era respeito. E o respeito, naquele instante, me pareceu o único caminho. Lourdes, falei no ouvido dela. Como é devolver a chama? Ela respirou como quem engole uma lâmina. A chama não é dela. É do dono da vela. Se a criança aceitou da mão do que não é vivo, a chama prende. Tem que entregar de volta antes da terceira badalada. Depois do terceiro, o cobre sela. Ela apontou com o queixo para a procissão que se deslocava como se a rua fosse esteira. Mas não é só pôr na mão. Tem que fazer a pessoa tomar de bom grado. Pessoa? Perguntei, e o segundo sino bateu. O som correu pela cidade como água fria. Eu senti os pelinhos do braço todos de pé. A procissão adensou a neblina, como uma nuvem de chuva engordando. A Rita? Era Rita. Não me importo com os escrúpulos do medo. Olhou de novo, e por uma fração de mundo quis sorrir. O sorriso caiu, estilhaçado, quando um dos capuzes virou a cabeça para mim. Dentro do buraco do capuz, não havia rosto. Havia um vazio tão visível que dava para enxergar dentro dele as linhas da casa do outro lado. Padre, Lourdes disse firme, o senhor é quem tem mão de cruz. É o senhor que vai. Deixe eu segurar meu terço. Eu fui. As pernas iam à frente do resto. Eu levava o crucifixo de mão num bolso interno, desses que fazem o paletó parecer menos pobre. Tirei. O metal estava frio, mas pulsava sob meus dedos como se tivesse lembrança. Aproximei-me da lateral do cortejo, porque enfrentá-lo pela frente me pareceu desrespeito e burrice. Eu não queria briga com aquilo. Queria a criança de volta. Cheirava a cera e a roupa de baú, a água de defunto e a flor de laranjeira. Um cheiro de altar depois da missa de corpo presente. Requiem a aeternam dona eis domine, comecei a dizer com a voz que eu escolhia para velórios de gente muito amada. Et lux perpetua luc, lum. A palavra tropeçou, porque as chamas à minha volta eram buracos no escuro, não luz. Troquei de tática. Libera-me, Domine, de morte a eterna indieila tremenda. As figuras continuavam como se a minha presença fizesse parte da ordem das coisas. Nem se apressavam, nem me repelem. A Rita caminhava a 2 passos de um capuz mais escuro como sombra de sombra, e a vela que ela segurava tremia sem consumir-se. O pingo que escorria congelava no ar antes de cair, um cordão de cera que não chegava ao chão. Estendi a mão com o crucifixo para a altura da vela dela, não para tocar, mas para cercar, como se eu pudesse abençoar por contágio. Senti um vento que vinha de dentro da procissão, frio como mina.
A pele do meu rosto ficou miúda. Rita! Quase escapei. E Lourdes tossiu atrás de mim, sem som. Só o gesto, lembrando a regra. Não chame pelo nome. Engoli. Menina. Tentei, mas a palavra me pareceu pobre. Filha. Falei então, e o capuz ao lado dela moveu a cabeça. Quem guia aqui não é o Senhor, disse uma voz que não vinha de garganta. Padre, reze. E siga, mas não comande. A humilhação daquilo me quebrou de um jeito estranho. Eu obedeci. Andei com eles até a esquina da Rua da Prata, onde a procissão fez uma curva tão suave que a neblina cortou como nata. No alto, um vento mexia as folhas das jabuticabeiras do adro do rosário, mas aqui embaixo não havia ar. Havia vontade, vontade de ir. O segundo sino morreu como um bicho cansado. Eu sabia que o terceiro viria, e que a cidade, por costume antigo, sempre sela as coisas no 3. Terceira Ave Maria, terceira chamada, terceiro fecho de correr. Tínhamos um tempo que não se contava em minutos, mas em passos e em coragem. Quem te deu a vela? Perguntei agora para Lourdes, sem me voltar, porque eu sabia que se olhasse para aqueles olhos de avó, eu cederia e chamaria a menina pelo nome. Uma mulher de lenço, branca de farinha, com um broche de anjo quebrado no peito. A descrição veio com uma precisão que só o medo dá. Antigamente tinha uma moça assim que passava pedindo vela para pagar promessa. Mas essa não tinha sombra, padre. À nossa esquerda, a procissão se adensou por um instante e eu vi, não com os olhos, que os olhos da gente são preguiçosos, uma figura de lenço, um broche torto que refletiu quase nada de claridade. Ela caminhava com o queixo um pouco levantado, como quem cheira pão assando. A mão dela segurava uma vela que já não tinha pavio, só chama no ar, sustentada pelo hábito de arder. Ela olhou para mim sem rosto, e ainda assim senti um olhar, desses que medem. Aproximei-me. Em nome de Deus vivo, falei sem gritar para não romper a delicadeza perigosa que nos cercava. Receba o que tomou. Isto não é seu. Estendi o crucifixo na altura da chama da Rita e com a outra mão, muito devagar, aproximei a vela da mulher de lenço. O ar do mundo coube no intervalo de um respiro. Ouvi lá longe o ensaio do terceiro sino, o martelo recuando, ganhando balanço. O metal tem suas vontades, seu cansaço e sua teimosia. Não é mandar, eu disse para mim mesmo, é pedir com firmeza. Repassei rápido as orações que me habitavam desde menino. Seja lá o que for que te dói, irmã, não dói mais no que é pequeno, sussurrei, sem saber de onde aquela frase saiu. Devolve a chama que eu te dou meu nome em troca. Não sei por que disse isso. Talvez porque eu soubesse, no miolo da alma, que toda a história tem preço. A mulher de lenço inclinou a cabeça. O broche mexeu. A chama que não era chama vacilou como se um vento tivesse, enfim, encontrado o caminho. E num gesto só, ela tocou, ou permitiu que as chamas se encontrassem no meio do nada. Eu vi quando a cera que não pingava aceitou por um instante a gravidade. O cordão congelado caiu, e ao tocar a pedra não fez barulho. Sumiu. A vela da Rita começou a queimar como vela que se conhece, com luz que aquece, não que escurece. O terceiro sino bateu. O som veio gordo, inteiro, cheio de cidade. Mas a batida não nos cortou. Fez o contrário. Selou algo que eu não via, como quem fecha um ferrolho numa porta que nunca entendi onde estava. A procissão seguiu por mais uns passos, e então começou a rarear, como neblina aos poucos, não como vento. As figuras se afinaram, e uma por uma, como se descosturadas daquela rua, se perderam no branco. A mulher de lenço foi a última a dissolver-se. O broche ainda por um átimo brilhando um reflexo pobre para ninguém. Ficamos ali, eu com o crucifixo na mão, Lourdes com o terço agarrado, Dona Teresa com o avental sujo de farinha e lágrima, e a pequena Rita, agora menina de verdade, com o joelho ralado e um susto que não cabia no corpo. Ela não chorou. Pousou a vela, que já era só cera pingando no chão. Levantou os olhos para mim e disse: O moço fez uma troca.
Que moço? Perguntei, o peito batendo nos ouvidos. O moço sem nome, ela falou, com a naturalidade de quem explica o óbvio aos adultos. Ele falou que pegava meu nome só um pouquinho, que o senhor dava o dele para guardar. Eu quis rir para aliviar. Não consegui. Senti um vazio fisgar a língua, uma tontura leve, como quando a gente levanta depressa. Procurei meu nome por dentro. Padre Antônio, Antônio Carlos, Tonico de Dona Zenaide. E ele respondeu, um segundo atrasado. Ficou, todavia, um espaço, um dentinho mole na boca da minha identidade. Naquela noite levei Rita e Lourdes até a porta de casa, que fica depois da quina onde a rua muda de nome sem avisar. Rezei o que sabia, agradeci o que não era meu e pedi perdão pelo que nem entendia ter feito. Seu Inácio me esperava na sacristia, a cara comprida, as mãos grandes. Ouvi os toques, ele disse, e não era uma pergunta. Eu assenti. Às vezes, padre, a gente segura o mundo com o fio da vela dos outros, e a mão fica cheirando a cera por dias. Ele me olhou de um jeito que não tenho coragem de descrever. Eu também não perguntei o que ele tinha segurado na vida dele. Nos dias seguintes, Rita voltou a brincar de roda. Lourdes voltou a vigiar, e quando a quaresma acabou, ela deixou na igreja do Rosário um ramo de alecrim amarrado com fitilho, um recado mudo de gratidão. A cidade seguiu sendo cidade. Os sinos tocaram pelos vivos e pelos mortos, e eu aprendi a não achar pouco o que não entendo. Quando o trem passava, ainda parecia bênção e despedida, mas eu, que na chegada confundia coragem com fé, já desconfiava que a fé é outra coisa, uma maneira de ficar de pé quando o chão dá em água. E quanto ao preço, não se preocupem, não perdi o nome. Posso dizer aos quatro ventos o que me batizaram, os sobrenomes que me trouxeram até aqui. O que cedi naquela noite foi uma coisa que só fui notar muito depois, no meio de uma homilia, quando quis contar uma história da minha infância para fazer uma graça, e o rosto da minha mãe me escapou por um segundo inteiro. Não que eu não me lembre dela. Lembro. Mas há um lugar no meu coração onde a voz dela tem um pequeno eco, como se tivesse passado por um corredor comprido antes de me alcançar. É um nada de atraso. Um nada. Um quase. Às vezes, quando o toque de alma se mistura ao vento que desce do Bonfim, eu encosto a mão no peito e sinto a cera, ainda, como o seu Inácio me disse que sentiria. Há noites em que a neblina escolhe caminhos de pedra e faz a cidade caber numa concha. Nelas, eu paro bem quieto na janela da casa paroquial, apago a luz e deixo que os sons antigas façam seu percurso. Não abro a porta para ninguém com vela. Não porque me falte caridade, mas porque algumas caridades são mais firmes quando fecham a casa e abrem a reza. Se você me perguntar hoje, tantos anos depois, Padre, o senhor acredita na procissão das almas? Eu digo sem hesitar que acredito no que eu vi e no que eu não entendi. Acredito nas avós que sabem nomear o escuro. Acredito nos sinos que conversam com o bronze do peito da gente. Acredito que toda chama que se dá com destino. E se você quer conselho, e padre tem mania de conselho, guarde este que aprendi sem livro e sem latim. Nunca aceite a vela de um desconhecido. Se aceitar por graça ou por engano, devolva a chama antes do terceiro sino. O resto, Deus e a cidade saberão.